Ruas importantes de Jacareí estão sendo interditadas por causa de obras em galerias de águas pluviais e a situação tem gerado reclamações. Toda obra dá algum transtorno, mas quando mexe no trânsito, mexe na vida dos motoristas. O trânsito está horrível, das 7 às 9 e das 5 horas em diante. Cada dia que passa tá pior, Jacareí não tem para onde andar. Tá feia a coisa. A obra do SAAI, o Serviço de Água e Esgoto, acontece entre a Avenida São João e a Rua Santa Helena, na região central de Jacareí. Segundo a Prefeitura, 16 mil veículos circulam aqui por dia. A gente está fazendo uma obra que é de drenagem de águas pluviais. Então, é uma obra que serve para o escoamento de águas de chuva. Então, a gente está assentando tubulações. Aqui é o trecho que nós já estamos executando, que é para destinada a acabar com os alagamentos que acontecem aqui na região do bairro São João. Então, nós vamos instalando tubulações para encaminhar águas que vêm da chuva até o Rio Paraíba do Sul. A partir da semana que vem, a obra nesse trecho, próximo da Avenida São João, deve estar terminada. E aí vai começar aqui na Rua Santa Helena. Os motoristas devem ficar atentos, porque estão previstas interdições no local. É uma obra muito necessária, que realmente gera um pouco de transtorno, mas gera uma melhoria enorme quando estiver concluída para a cidade. A obra faz parte das intervenções que já estão sendo feitas em várias regiões da cidade. Tudo deve ficar pronto até o meio do ano que vem e vai custar 3,5 milhões de reais. Até lá, os motoristas terão que ter muita paciência. O trânsito nessa parte aqui é caótica. Tem que ter o bom senso, né? Tudo a males que vem para bem, né? Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Espero que seja para melhoria da cidade, né? A gente volta com o Bom Dia Vanguarda para te mostrar os destaques do G1 da Vanguarda. Um deles já está aqui comigo. Olha, a ursa que ficou conhecida como mais triste do mundo morre em santuário de animais em São Paulo. A gente inclusive fez matérias mostrando a ursa tão bonita sendo transferida, né? Uma alegria para muitas pessoas que cuidam dessas causas de animais. Aí a gente vê a Rita Lee alimentando a ursa, as fotos de antes e depois da Rovena, como era conhecida, e aqui um clique bem bonito da ursa. Tem vários e vários que você pode acessar na nossa página do G1. Bom, Rovena morreu por uma convulsão decorrente de uma complicação de um tumor. A ursa morava há 10 meses no Santuário de Animais, em Joanópolis, na região Bragantina. Conhecida como Marcha, que até ganhou, né, ganhou o nome de Rovena no Novo Lar. Ela comoveu internautas que se engajaram na campanha para a transferência do animal, que estava num zoológico em Teresina, no Piauí, muito calor, né? Onde a temperatura é de cerca de 40 graus, para um santuário em Joanópolis, onde o clima é ameno e mais adequado a essa espécie. E você vê que pelo menos teve um fim muito bonito, muito tranquilo, com um animal totalmente recuperado. Em comemoração ao aniversário de São José, você pode mandar uma foto para o nosso Bom Dia Vanguarda pelas redes sociais, mostrando qual é o seu lugar favorito em São José dos Campos. A Fapires de São José escreveu: linda vista do banhado, Dog está admirando o fim da tarde. Muito bonitinho, inspiradora a foto. Tarcílio Ribeiro de São José: gosto desse local aqui, 26º andar, no Jardim das Indústrias, para ver o sol nascer. Linda foto também da sacada, né, de algum prédio. Magda Tavares de São José: gosto do Parque da Cidade, onde dá para reunir a família e fazer um piquenique. Bom, um professor da rede pública de ensino de São José criou um projeto para ajudar os alunos a se comunicarem melhor. E deu resultado, viu? Ele acabou reconhecido entre os 50 melhores trabalhos de educação do Brasil. O Renato sempre gostou de ler e escrever, tanto que se tornou escritor e professor de português. Nessa escola, na Zona Leste de São José dos Campos, ele se deparou com alunos do 9º ano que tinham muita dificuldade em redação. Aí veio a inspiração. Por que não criar um projeto diferente, cheio de atrativos para esses jovens? Decisão tomada. Toda a aula o professor passou a trazer um conto ou uma música para inspirar a turma. Pergunta se os alunos tiraram os olhos dele. Você precisa procurar sua mãe, Annelise. Ela é a melhor pessoa para estar com você nesse momento. Procurar a mãe, pensou ela. Há quanto tempo elas não se falavam mesmo? Quer saber o resultado desse projeto Nota 10, que começou em fevereiro desse ano? Já no 2º bimestre, os alunos estavam escrevendo bem melhor. Para o educador, isso aconteceu porque os estudantes começaram a perder o medo de se comunicar e entenderam o que significa escrever. A escrita não é questão de dom, não tem que estar inspirado para escrever. É estudo, um projeto de escrita
e pesquisa. O principal é a pesquisa. A Camila achava que não era tão boa em redação, mas depois das aulas diferentes do Renato, chegou a escrever um conto de 9 páginas. Eu escrevi uma história sobre depressão. Eu comecei e me empolguei com a história e deu no que deu. As notas dos alunos e o comportamento em sala de aula também melhoraram com a iniciativa do professor. Foi então que a direção da escola convidou o Renato para se inscrever no Prêmio Educador Nota 10. Ele concorreu com mais de 4.700 professores e gestores de escolas públicas e particulares de todo o país e ficou entre os 50 melhores. Essa classificação dele, na verdade, já é uma premiação para nós, né? A gente ficou muito satisfeito, os alunos também e a comunidade também. E para os alunos, o que esse tipo de aula significa? Eu consegui desenvolver melhor minha escrita, minha fala, porque envolve tudo, né? E ele é um professor maravilhoso, ele é um presente pra gente aqui, de verdade. Não são apenas os alunos que estão atentos ao estilo de trabalho do professor. Cada dia a gente entende mais como que esses projetos fazem toda a diferença. Faz as aulas sair da mesmice, a gente consegue ter um aprendizado também com os alunos muito maior. Na verdade, a gente sai mais transformado dessas aulas do que os próprios alunos também. Todos nós ganhamos com isso. Diante de uma aula cheia de sons e imagens, pensa na satisfação que o próprio Renato sente quando vê o trabalho dele dando resultado. Ver o aluno que tinha medo de escrever, escrevendo, e muitos vieram, eu quero escrever mais histórias, me mandando mensagem depois no WhatsApp. Eu quero escrever um livro, alunos de outras turmas vindo perguntar como é que faz, é uma satisfação muito boa. Um programa do governo federal tem ajudado adolescentes e jovens a entrarem no mercado de trabalho. Na região, as empresas estão apostando cada vez mais em contratações de aprendizes. O Pedro é um jovem aprendiz nesta empresa de São José. Depois de terminar um curso de eletrônica no CEPAS, é aqui que ele aprende na prática como fazer a manutenção de motores. Eu me surpreendi bastante, porque na prática é totalmente diferente. E eu aprendi bastante coisa aqui, foi incrível. É a primeira oportunidade dele com carteira assinada. Assim como foi com Wesley. Ele trabalhou 1 ano como aprendiz e foi efetivado. Hoje, ensina o trabalho para quem está chegando. Uma forma muito boa de você conseguir dar oportunidade para as pessoas é iniciar no mercado de trabalho. Uma porta de entrada e um caminho para conseguir ficar, né? O número de jovens aprendizes em empresas do Vale do Paraíba cresceu neste ano em relação a 2018. São 2.852 jovens empregados. Em junho do ano passado, eram 2.459 aprendizes, uma alta de 16%. Para o supervisor do CIE, a legislação atual tem ajudado nesse aumento. Empresas de médio e grande porte precisam ter 5% do quadro de funcionários de jovens aprendizes. A legislação traz incentivos, a redução do FGTS de 8% cai para 2% no caso do aprendiz. Contrato de tempo determinado não tem incidência de aviso prévio nem multa rescisória. Um excelente instrumento de formação de novos colaboradores, de dar oportunidade a quem mais precisa. O alvo do programa são jovens entre 14 e 18 anos que estão cursando ou terminaram o ensino médio. Em algumas funções, a idade pode se estender até os 24 anos. E além de trabalhar, eles fazem cursos de capacitação no CIE. Eu estou desenvolvendo bastante a comunicação, lidar com pessoas, bastante empatia também, que é muito importante a gente desenvolver como ser humano. Está sendo bastante importante para mim. A Justiça determinou que a polícia investigue uma possível fraude no diagnóstico, que concedeu a prisão domiciliar a Roger Abdelmaci em 2017. O ex-médico condenado por 48 estupros teria tomado remédios para piorar o estado de saúde. A suspeita foi revelada em um livro. A suspeita é que Roger Abdelmaci tenha recebido ajuda de outro preso, Carlos Sussumo, que também é médico e está preso por extorsão. Para diminuir o tempo de pena, Sussumo atua na enfermaria da penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2 de Tremembé. Em entrevista ao livro Diário de Tremembé, escrito por Assir Filó, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos e preso por suspeita de fraude em uma sindicância, Carlos Sussumo teria falado: "Eu sugeri os remédios que causaram complicações cardíacas em Roger Abdelmaci a pedido dele. Fui eu que atestei sua situação clínica que o beneficiou com a prisão domiciliar em 2017.
A doença é uma fraude, foi fabricada, é artificial. Ele não tem nenhum problema de saúde que simples medicação não resolva. Outro trecho do livro diz: de acordo com Sussumo, inicialmente Roger passou a consumir sal, colocando o produto debaixo da língua ou, às vezes, ingerindo-o com água para elevar sua pressão, caracterizando assim hipertensão arterial. A Justiça determinou que laudos médicos, prescrições e depoimentos sejam encaminhados à Polícia Civil para apuração. Caso a fraude seja comprovada, Roger Abdelmaci pode perder o direito de continuar cumprindo pena em casa. Até conseguir o direito de cumprir pena domiciliar, Roger Abdelmaci deixou o presídio de Tremembé várias vezes para receber atendimento no hospital. O ex-médico Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar pacientes. Nessas imagens feitas pela nossa produção no mês passado, é possível ver Carlos Sussumo e Assir Filó esperando uma audiência no Fórum de São José dos Campos. Sussumo teria negado que deu entrevista ao livro de Assir, mas em nova audiência, no último dia 17, admitiu ter dado depoimento e disse que suspeitava da fraude, mas negou ter ajudado Roger com prescrições. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina informaram que ainda não foram notificados da decisão. Já a Secretaria de Administração Penitenciária enviou uma nota afirmando que Carlos Sussumo fez parte do projeto de assistência médica na penitenciária até 2017 e que apura a responsabilidade dele nesse caso. Nós procuramos a defesa de Roger Abdelmaci, mas ele preferiu não se manifestar. 7h39. Começa hoje o pagamento aos beneficiários do PIS. O repórter Bruno Pellegrini está em Taubaté, conversa ao vivo com a gente sobre esse pagamento. A gente vai ter o Bruno por aqui ou não? Agora sim, Bruno. Sobre o pagamento do PIS, quem tem direito a esse pagamento, hein? Bom dia. Bom dia para você, Águida. Bom dia para todo mundo. Olha, tem direito ao benefício do PIS, que é o Programa de Integração Social, ou o PASESP, que é o programa voltado ao servidor público, as pessoas que estão inscritas nesses programas há pelo menos 5 anos, que trabalharam por 30 dias com carteira assinada no ano de 2018 e receberam aí a remuneração mensal de até 2 salários mínimos. Esse benefício ele vai ser liberado de acordo com o mês de aniversário do trabalhador, começando pelos trabalhadores que nasceram no mês de julho e assim segue sucessivamente. Quem tem conta individual aqui na Caixa, faz movimentação, mantém o cadastro atualizado, vai receber o benefício automaticamente em conta. Quem tem o cartão cidadão pode vir até o autoatendimento, ou seja, sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos ou ir até uma lotérica. Agora, quem não tem nenhuma dessas opções, nem conta, nem o cartão cidadão, aí vai ter que ir diretamente no caixa da agência com um documento oficial com foto. Vamos lembrar aqui do PASEP, aí, o programa que é voltado para os servidores, esses servidores eles precisam receber no Banco do Brasil, tá? E o benefício ele pode ser sacado até junho de 2020, esse é o prazo final para receber o benefício. Com você, Águida. Ainda tem um prazo bom. Obrigada pelas informações, Bruno. Agora a gente fala sobre saúde aqui no Bom Dia Vanguarda. São José dos Campos confirmou mais um caso de sarampo na cidade. A vítima é uma menina de 5 anos e agora já são 3 pessoas com a doença em São José. A gente conversa mais sobre esse assunto com o repórter Pedro Melo. Ô Pedro, com mais esse caso, o que a prefeitura está fazendo para conter, que novos casos apareçam? Bom dia. Oi, Águida, muito bom dia para você. Exatamente, esse já é o 3º caso em São José. O primeiro foi uma criança de 11 meses, do Jardim Santo Inês 2. Depois, um caso com uma criança de 1 ano e 11 meses, do Palmeiras de São José. E agora, do Jardim Vale do Sol. É por isso que a prefeitura faz essas ações de bloqueio, uma varredura nesses bairros e nas pessoas que tiveram contato com essas crianças que foram aí confirmadas com sarampo. Vamos conversar com a Tereza, que pode explicar para a gente ainda melhor. São 2.500 pessoas, até mais já, que foram imunizadas aqui na cidade? Isso, nessa situação de bloqueio, quando as crianças, a gente recebe uma notificação de uma pessoa com sarampo, a gente faz toda essa ação de bloqueio na rua e depois, se for confirmado, em 5 quarteirões adjacentes. Essas pessoas, elas tomam a vacina, o tempo em média para que a pessoa esteja imunizada, vamos dizer assim,
É um tempo padrão? São 10 dias? 10 dias como tempo padrão. Mas os estudos mostram que a gente fizer até 72 horas que a pessoa teve o contato com o doente, ela tem uma grande chance de não desenvolver o sarampo, ou então se tiver sarampo, é um sarampo muito fraquinho. Além de toda essa varredura, a Prefeitura está fazendo também uma imunização em alunos de escolas da cidade. Por que motivo? Houve alguns alunos que foram para Porto Seguro naquela viagem, que foram vários alunos de formatura. E nessa viagem tinha um monitor que é de outro município que foi confirmado para sarampo e mais 3 suspeitos. Então, por essas crianças terem contato com essas pessoas, a gente tem que fazer o bloqueio nessas crianças. Para quem, então, que a vacina é indicada, para a gente explicar para quem está em casa a questão de é preciso olhar mesmo na carteira de vacinação? Sim, a gente tem que olhar se a carteira de vacinação não está atualizada. Então, como que é o correto? Crianças de 1 ano até 29 anos têm que ter 2 doses de vacina na carteira. De 30 a 59, tem que ter 1 dose. Olhou na carteira, tem 1 dose, está imunizado. E acima de 60 anos não é necessário, porque entende que essas pessoas já tiveram sarampo. Além desse grupo, né, que está com a vacina atrasada, também essas pessoas que vão fazer o bloqueio. Então, pessoas que tiveram contato com caso suspeito de sarampo. Aí, quando for confirmado, a gente amplia essa área de bloqueio. Essas pessoas que tiveram contato ou que ainda não sabem, podem procurar unidades básicas de saúde, antes faz a atualização da carteira, olha, vê se tem a vacina ou não e procura a unidade, tem vacina. Então, quando você olhar na sua carteira e não estiver atualizada, você pode ir na unidade básica de saúde que eles vão atualizar. Agora, a situação de bloqueio é a vigilância que vai analisar caso a caso e vai entrar em contato com essas pessoas. Vai marcar um local, o dia, tudo certinho para ir lá e vacinar. Certo, olha, muito obrigado pelos esclarecimentos. Importantíssimo que as pessoas, então, atualizem a carteira de vacinação e vejam, se não tomou a dose, basta procurar as unidades básicas de saúde de São José. Todas as unidades, são mais de 40, tem vacina. A gente volta com você, Águida. É isso aí. Na dúvida, vá até um posto de saúde mais próximo, que lá eles são habilitados, né, para agir, para novamente fazer uma dose ou não. Obrigada, Pedro, pelas informações, tá? A gente fala sobre a previsão do tempo aqui no Bom Dia Vanguarda. O dia segue com sol entre nuvens, as temperaturas máximas praticamente não mudam, tá? Segundo o CPTEC-INPE, a maior parte dos municípios da região registrou índices de umidade relativa do ar próximos a 40%, principalmente no período da tarde, ou seja, o tempo continua seco e vai continuar assim hoje. O ideal para a nossa respiração, para a qualidade do ar estar boa, é em torno dos 60%. Então, o litoral norte, a temperatura máxima hoje chega a 27 graus. Em São José dos Campos, máxima de 27. A gente tem uma câmera ao vivo para te mostrar o céu de São José. O sol começa a aparecer na cidade, está fazendo 14 graus de temperatura. E em Campos do Jordão, hoje as máximas não passam dos 20 graus, tá? Um incêndio de grandes proporções atingiu um hotel às margens da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, entre Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. O Corpo de Bombeiros levou mais de 3 horas para conter as chamas. O hotel fica na altura do quilômetro 38 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. O fogo começou por volta das 5 da tarde. Bombeiros de Campos do Jordão, Caçapava, São José dos Campos e Taubaté trabalharam na ocorrência. Ao todo, foram 27 agentes e 12 viaturas no combate às chamas. O dono do hotel não quis gravar a entrevista, mas conversou com a nossa equipe e disse que comprou o estabelecimento há cerca de 3 meses, mas não tinha seguro. Ele também disse que fez uma reforma no prédio antes de reabrir. Apesar do incêndio de grandes proporções, ninguém se machucou. 15 hóspedes estavam no local. Eram 11 adultos e 4 crianças. Todos foram levados para um local seguro, outro hotel da cidade, e não precisaram ser encaminhados a hospitais. A Deise é turista de Praia Grande, litoral sul. Ela estava passeando e quando voltou foi pega de surpresa com o incêndio. Até quase passei direto, porque a gente não imaginou que fosse nada aqui. Achei até que era um acidente de carro, para falar a verdade. Foi um susto. Minha filha está até assustada aqui, apavorada, tadinha. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Ainda é prematuro falar disso. A gente chegou
no local, o fogo já tinha tomado todo o hotel. Então, só depois na perícia a gente vai poder ter alguma ideia do que houve. A Defesa Civil também vai analisar a estrutura do prédio. A partir do momento que o bombeiro liberar a área em risco, né, já não houver mais risco, haverá um trabalho de engenharia junto com os agentes de Defesa Civil de Santo Antônio e de Campos do Jordão, que farão uma vistoria técnica na edificação para verificar se há algum risco de colapso ainda do que porventura existir e ficar de pé.